Olá, eu sou o Gabriel Subtil. Não, pera. Eu sou o Gabriel Subtil do tambotech.com.br e hoje nós vamos falar sobre o Zoom PodTrack P4 Portable Multitrack Podcaster Recorder da Zoom. Eu já fiz review aqui no canal do Zoom H5, do qual eu estou usando agora para gravar, e eu tenho um excelente review também do Zoom H6, do qual eu uso para trabalhar lá no Diário do Rio. E hoje eu quero falar sobre um pouco, minha opinião pessoal, eu não tenho um aparelho, que fique claro, do Zoom PodTrack P4 Portable Multitrack Podcaster Recorder. E por que eu quero falar desse aparelho? Porque esse aparelho acabou de ser lançado praticamente, né? Ele foi lançado tem algumas semanas, eu me recordo quando eu vi o lançamento dele. Eu não comentei na época porque eu quis dar uma olhada melhor, olhar com um pouco mais de calma, um pouco mais de afinco. E ainda assim, eu falei bosta. Primeiramente, peço desculpa a todos. A opinião desse vídeo, para quem assistiu a primeira versão aqui no YouTube, ela foi baseada principalmente por causa do preço. E aí, agradeço muito a um leitor que me corrigiu, falando que não, essa mesa aqui, esse Zoom PodTrack P4 Portable Multitrack Podcaster Recorder, ele é a partir de $199, e nas lojas como a BH Photo Studio, você vai encontrar também versões com mais itens, microfones, adaptadores, cabos, outras coisas que quem faz podcast sabe como é que funciona, né? Eu mesmo tenho um monte de tralha aqui. Essa mesa é uma mesa que começa a partir de $199 e tem várias versões. Quando eu busquei no Google pela primeira vez, ele já me mostrou uma versão de $599. Foi o primeiro link aqui do Google. Foi erro meu, foi completamente uma falta de atenção completa, até porque eu comecei a gravar isso aqui 4h30 da manhã. Se você quer economizar dinheiro e quer começar devagar, provavelmente a P4 pode ser uma boa opção, já que ela é a partir de $199. Mas, na minha humilde opinião, para quem faz podcaster, para quem é podcaster e faz podcast, porque também por causa dessa nomenclatura eu tô errando tudo, né? Eu acho que não vale a pena ainda comprar a Zoom PodTrack P4. Eu ainda acho que a Zoom oferece outros aparelhos melhores. A única vantagem da P4 vai ser realmente o áudio, a interface de áudio aqui dividida por canal, que eu não tenho certeza ainda se é 100% independente. O que isso significa ser 100% independente? Por exemplo, agora, nesse momento, o meu Zoom H5 só tem uma saída de áudio, então eu estou só me escutando. Também estou escutando esse áudio aqui que vocês estão escutando de fundo. Ó. Então eu posso controlar o áudio de fundo, normalmente, aqui pela minha mesa de som. Quando você tem um áudio independente, a pessoa pode optar por se escutar, ou se escutar um pouco mais alto, ou escutar todo mundo numa altura diferente. Então isso que é o áudio independente. Quando a gente grava podcast, tá? Nem faz tanta diferença assim, porque num podcast a gente quer mais que uns escutem os outros. Provavelmente, até sua própria voz, você escute um pouquinho mais alto para você não gritar e nada. Mas a intenção geralmente é todo mundo se escutando igual. Essa que é a intenção quando você grava um podcast. Porque às vezes está tendo um barulho, às vezes você vai num ambiente e por aí vai. Agora, quando você está fazendo uma banda, e essa é a intenção da Live Track 8, que é diferente da intenção do P4, quando você está gravando uma banda, às vezes você quer escutar a banda um pouco mais baixo. E tem músicos que não querem escutar a banda toda, que de repente só quer escutar, por exemplo, eu sou guitarrista, eu não quero escutar o resto da banda, eu só quero escutar a bateria e o vocal. E aí eu já consigo me situar melhor, eu quero só escutar o baixo e um pouquinho da bateria e um pouquinho do vocal, e deixar minha guitarra eu me escutando melhor, para eu me monitorar melhor. Eu acho que não vale a pena comprar esses kits que estão aqui da Zoom da Zoom PodTrack P4, tá bom? Eu acho que não vale a pena comprar esses kits aqui, a não ser que parte desse kit seja exatamente o que você tem planejado, ou exatamente o que você esteja procurando, tá? Por quê? Porque às vezes você não precisa, para começar, um Shure SM7B, que é um excelente, talvez um dos melhores microfones para podcast, talvez o melhor, mas talvez você não precise começar com ele, talvez você pode começar com um microfone como esse, que é um Behringer X8500, que é muito mais barato que esse Shure SM7B. E como vocês podem ver aqui,
O som da minha voz não é tão ruim assim, né? Você tá vendo aqui, ó, $659. Com $659 eu compro uma Live Track 8, compro 2 microfones mais baratos e eu começo a gravar com mais afinco. Recomendo sim a compra da Zoom PodTrack P4, principalmente porque você tem a saída independente. Ainda acho que o Zoom H6 frente a esse é melhor, principalmente porque as entradas são mais versáteis, e eu não acho legal comprar esses kits, a não ser que eles sejam exatamente o que vocês estão procurando. Essas opções aqui, elas são até boas, mas tem que ver se vão servir para você. Eu sempre recomendo, quando você compra alguma coisa com tecnologia, compre conforme a sua necessidade, porque senão a gente acaba comprando coisa a mais. Agora, falando do Zoom PodTrack P4, o que esses novos aparelhos aí, como o Zoom PodTrack P4, como também o Live Track 8 e recentemente também o Rodecaster Pro tem, né? Eu vou até mostrar aqui na tela para vocês, ó. Esse é o Rodecaster Pro, esse é o P4 que eu tô falando aqui, esse é o Zoom Live Track 8. Já vou adiantando que a minha recomendação vai ser sempre o Zoom Live Track L8 ou o Zoom H6. Tá? Já fica a dica logo, se você não quiser perder tempo aqui. Mas falando desse aparelho aqui, que é a intenção desse vídeo, gente, o diferencial desses aparelhos é principalmente você já ter uma entrada de fone de ouvido independente. Para quem não sabe, o Zoom H5 e o Zoom H6 tem apenas uma saída de fone de ouvido para monitoramento. Então você é obrigado, entre aspas, a comprar um aparelhinho para que você possa ramificar, distribuir os seus fones de ouvido. Para quem tem banda e gosta de uma monitoração mais independente ou por canal, é muito importante que cada pessoa que esteja escutando tenha ali uma monitoração. E é a mesma coisa para podcaster. Por exemplo, eu estou aqui no meu setup de live, que é o meu setup atual, que é o meu podcaster, entre aspas, e eu faço exatamente isso. Conforme eu falo, eu estou monitorando o meu áudio. Mas se eu tivesse outros participantes aqui, o meu Zoom H5 não me permite ter mais de uma saída de som. Esse é o grande diferencial que as pessoas vendem, né? Que a Zoom vende no seu Zoom PodTrack P4, no seu Live Track L8, que eu já vou falar um pouco mais, e a Rode vende no seu Rodecaster Pro. Todo aparelho de podcaster, esse que é o grande diferencial. Você vai ver aqui, por exemplo, no Rode Podcaster aqui, no Rode Rodecaster, não é nem podcaster, que ele tem 4 saídas de som aqui. Agora não tem a imagem, mas como aqui tem no Live Track 8, tá vendo aqui, ó, saídas de fone de ouvido aqui em cima, e aqui no Rode P4, você vai ver uma saídas independentes de P2 aqui embaixo, já tem também. Vamos começar a minha opinião aqui de bosta. Vamos lá. Vamos começar. O The PodTrack P4 tem como objetivo criar um podcaster com uma interface completamente portátil. Então você vai ter um aparelhinho, meio esquisito, mas vai ter um aparelhinho, onde você vai poder conectar 4 microfones XLR e você vai ter uma monitoração independente de 4 fones de ouvido aqui. Isso já vai ser gravado direto com apenas 2 pilhas AA, para quem não conhece, esse é o aparelho. E ele também, pelo que eu entendi, você pode conectar telefone via cabo. Tá? Já o Rodecaster Pro, ele vai conectar também via Bluetooth. Eu acho que se você compra o Zoom Live Track 8, é um aparelho muito mais versátil. Poderia falar muito bem sobre isso, mas o Cris Gringo, lá do canal Cris Gringo, eu acho, vou até pegar qual é o canal dele aqui, ele fez um excelente review sobre a Live Track 8, que é maravilhoso, os pontos negativos que ele fala é os que eu concordo. Depois eu vou botar o canal aqui do Cris Gringo, aqui do canal dele aqui, o vídeo que ele fala. Esse aparelho aqui só tem XLR. Se eu pegar meu Zoom H5 ou meu Zoom H6, eu consigo conectar uma guitarra, um violão aqui inline, né? E não é o caso, ó. Você vai ver que todas as imagens comerciais não tem entrada... a última que é a entrada aqui do XLR, né? Poderia ser a entrada igual do Zoom, que é uma entrada mais versátil, né? Talvez a única vantagem desse aparelho aqui com relação ao Rodecaster é, na minha opinião, ser um SD card maior. Eu acho mais robusto do que um mini SD card lá, né? Um micro SD card. Outra vantagem também, a Live Track 8 grava aqui em 6 canais independentes. E eu acho que tem mais 2 canais de outras maneiras. E o Live Track 8 tem os pads, que são esses botõezinhos que você faz sons, que nem eu faço aqui. Depois, no final desse vídeo, eu vou te mostrar como é que eu faço o meu podcast. No caso, eu uso um iPad com um softwarezinho para ter esses pequenos botões, onde eu posso fazer esses sons, como esse. E esses assim, ó.
E o meu setup aqui, eu levo todo esse som aqui do meu iPad, todo o meu som do MacBook Pro, todo o som do meu violão, tudo para uma mesinha de som, que é uma Behringer baratinha, e aí eu jogo pro Zoom. É um setup muito mais complexo, não muito portátil, bastante versátil, mas difícil de arrumar. É claro que esses aparelhos aqui, eles vão te entregar muito mais opções. Antigamente, você precisava de um computador para gravar o seu podcaster. E a intenção desses aparelhos aqui é você gravar neles mesmos, com um SD card, tá? Esses 3 aparelhos que eu estou mostrando aqui na tela para você, que é o PodTrack P4 da Zoom, o LiveTrack 8 da Zoom e o Rode Rodecaster Pro, eles também são um gravador. Por isso que eu também gosto de comparar um pouco com o Zoom H5 e o Zoom H6, principalmente porque aqui no canal eu fiz review dos dois. O Rode Rodecaster aqui Pro, ele não é um aparelho 100% mobile, tá? Você vai precisar de um power bank para estar utilizando ele aí fora da tomada. E o Zoom H5, o Zoom H6, a LiveTrack 8 e o P4 utilizam pilhas. Então você não necessariamente precisa ter um power bank. Eu sei que hoje em dia quem é podcaster acaba tendo um power bank sobrando ali, mas nesse caso aqui não tem entrada para pilhas. E eu amo essa ideia das pilhas não serem embutidas, da bateria não ser embutida, sabe? De você poder comprar uma bateria de maior qualidade e poder utilizar. Agora eu vou mostrar um pouco do meu setup. As configurações vão estar aqui debaixo na descrição, tudo detalhado. Minha mesinha de som da Behringer é uma 502, são poucos canais, são 4 canais, e eu uso uma saída estéreo direto no meu Zoom H5, tá legal? E aí aqui eu tenho um cabo pro iPad, onde eu tenho essas entradas de som que vocês viram. É que legal que você pode colocar som de qualquer lugar praticamente. Esse aqui é o Backpack Studio. É pago, acho que é uns R$50, mas é o melhor software que faz isso de pad, o mais profissional. Dá até para gravar podcast direto nele. Eu entro aqui nesse verdinho com o som do MacBook, e é aqui que eu recebo meus convidados pelo Skype, pelo Zoom ou algum outro software. E às vezes também eu posso desconectar isso aqui e ligar no meu celular com um adaptador, e aí eu tenho a entrada do celular por P3, né? Eu tenho os outros adaptadores para isso também. Para finalizar, eu entro com a minha guitarra também, quando eu quero tocar guitarra na live, e aí eu utilizo um cabo estéreo para fazer isso. Eu uso 2 telas, e para vídeo, eu sei que é sobre som, mas eu sei que vocês vão falar de vídeo, eu uso uma 80D com o driver da Canon. O driver que eu já comentei aqui no canal, e recentemente o driver saiu do ar, mas já deve voltar. É um driver beta, mas bacana, muito bacana. Não precisa usar HDMI, né? E eu utilizo o Streamlabs OBS para fazer tudo isso. A única coisa diferente que vocês estão vendo aqui é que eu uso esse microfone da Rode para o pessoal do Zoom ou do Skype me ouvir lá. Porque, enfim, isso aqui é muito limitado. E é por isso que eu ando, inclusive, estudando um pouco mais sobre mesa de som. E no meu caso aqui, se eu tivesse grana, eu substituiria metade disso aqui pela LiveTrack 8. Esse é meu setup, essa é a minha realidade hoje, e é por isso que eu substituiria pela LiveTrack 8. Eu sou o Gabriel Subtil e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!